Ok, então, boa noite a todos e todas novamente, né? Hoje aqui no nosso primeiro webinário da disciplina de Políticas Públicas do nosso curso de Administração Pública. Gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Hoje estamos fazendo de uma forma diferente, né? Estamos fazendo aqui pelo Meet, né? Que foi um instrumento que foi possível nesse momento por questões de agenda. Mas nosso próximo webinário, inclusive já está marcado, aproveito para já anunciar para vocês que vai ser no dia 29 deste mês, né? 29 de abril, faremos naquele mesmo esquema do link via YouTube. E hoje vou fazer uma apresentação aqui da nossa disciplina de políticas públicas, e também vamos contar com a participação do professor Vinícius, né, que vem agora assumir a coordenação do curso de administração pública, tá certo? Então, vou só colocar aqui na tela que eu vou compartilhar uma apresentação com vocês, tá? Só um minutinho. Então, ok, nossa disciplina de políticas públicas, eu sou o professor Lucas Pasolini Dias Rodrigues, né? A maioria de vocês já deve me conhecer, que eu atuei também no semestre passado com a disciplina de administração de recursos materiais patrimoniais, né? Então, alguns já me viram por aqui, né? E nesse primeiro webinar é para a gente fazer a apresentação da disciplina. E antes de começar, como já havia comentado, vamos fazer a apresentação do nosso novo coordenador, professor Vinícius Ferreira Faria. Pode ficar à vontade, professor. Obrigado, professor Lucas. Boa noite a todos. Assim como o professor Lucas falou aí, né, vocês também já me conhecem, a gente trabalhou aí no período passado, trabalhei com a disciplina de gestão de pessoas no setor público. Então, na verdade, é uma breve apresentação, informar vocês que a partir desse momento eu estou assumindo a coordenação do curso. A professora Silvânia, que fez um excelente trabalho aí ao longo desse ano de 2023. Por questões de processo seletivo, o processo seletivo no qual ela ingressou no programa finalizou, então, um processo natural, ela não poderia continuar e eu me candidatei e estou aqui hoje assumindo essa coordenação. A partir do início do mês de abril, eu já comecei a assumir as atividades da coordenação. Como vocês já me conhecem, não vou me apresentar, não vou me delongar muito, né? Eu sou administrador, servidor do Instituto Federal, atuo como administrador e também como professor, principalmente nos cursos em educação à distância, curso de administração, os cursos técnicos na área de administração também, e também na pós-graduação de administração pública. Então, basicamente, estou aqui tentar dar continuidade aí como eu disse, ao excelente trabalho que a Silvânia veio fazendo ao longo desse um ano aí que ela ficou na frente da coordenação do curso. Dar as boas-vindas aí ao professor Lucas, né? Ele também já é um professor que está repetindo disciplina, então vocês também já conhecem, já estão acostumados com eles. E estou à disposição, o e-mail da coordenação continua o mesmo, então qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não conseguirem resolver com os tutores, podem me acionar, mas o caminho é aquele mesmo, de procurar primeiro o tutor, mas de qualquer forma eu estou à disposição para o que precisarem, tá ok? Obrigado aí, professor, pelo espaço, uma boa aula para vocês, um bom curso, que dê tudo certo aí nesse período que se inicia e tudo de bom para vocês. Obrigado, pode ficar à vontade. Eu que agradeço. Então vamos retornar aqui, pessoal. Olha, se vocês tiverem, à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem ficar à vontade, né, para apresentar suas dúvidas, que eu estou aqui com o celular, então eu estou acompanhando o chat também, tá? E aí vou respondendo. Deixa eu só voltar aqui a apresentação. Então, não só, né, para a gente falar sobre a formação, então eu sou formado em administração, em ciências contábeis, sou mestre e doutor em administração, e o curso de administração foi feito com a área de concentração na administração pública, né? Ambos realizados na Universidade Federal de Viçosa.
No semestre passado, né, que eu fiz essa apresentação com vocês, da disciplina anterior, eu era professor do Instituto Federal do Norte de Minas, no campus Araçuaí. Nesse semestre, né, eu troquei, né, fiz a transferência, a redistribuição, agora eu estou em outra instituição. Então, hoje eu sou docente do Instituto Federal de Minas Gerais, no campus avançado Ponte Nova. Em relação à disciplina, né, a disciplina se chama Políticas Públicas, ela foi dividida em 4 unidades representativas das nossas 4 semanas do curso normal da disciplina, né? E na primeira unidade, nós vamos falar sobre o Estado e as políticas públicas. Essa primeira unidade, inclusive, já está disponível para vocês, né? E aí, nessa primeira unidade, nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução histórica do Estado, né, dando ênfase à função do Estado, as diferentes funções, a forma como o Estado se tornou mais intervencionista, menos intervencionista, né, quais foram os momentos, quais foram as perspectivas que influenciaram essa maior ou menor atuação do Estado. Vamos ver também um conceito e as características básicas das políticas públicas, né, e a importância dela como um elemento, né, que demonstra a ação ou até mesmo a inação do Estado, né, como vocês, ao longo de vocês acompanharem o material, vocês vão ver que política pública é tanto ação quanto inação, né, em ambos os momentos está se representando uma política pública. Então, isso que vocês vão ver nessa semana, nessa primeira semana da disciplina. Na segunda semana, né, na unidade 2, nós vamos ver alguns modelos teóricos, né, que estão ali relacionados à análise das políticas públicas, né? Então, como a política pública é vista, como a política pública ela é analisada, quais as diferentes formas de ver um mesmo instrumento, um mesmo objeto, né, que são essas políticas públicas. Vamos falar também sobre o papel dos atores políticos na formação das políticas públicas. Quem são esses atores políticos, né? Existem diversos atores que podem influenciar na construção da política pública. Esses atores, eles podem fazer parte do governo ou não, né? Podem ser atores ali da sociedade civil, né? Principalmente representado por alguns atores que se organizam, né? A sociedade civil organizada, e essa organização no intuito de influenciar os tomadores de decisão no momento de verificar não somente se será implantada uma política pública, mas por quais caminhos ou qual caminho que ela deve seguir. Porque a gente pode ter um mesmo problema e para esse mesmo problema ter diferentes alternativas para tentar resolver esse problema, né? Diferentes frentes. Mas quais dessas frentes que vão ser realmente utilizadas pelo governo? Por quais caminhos que o governo vai optar por agir, né? E muitos desses caminhos escolhidos estão relacionados com esses grupos de influência, né? Qual grupo de influência que vai ter maior capacidade de fazer com que realmente aqueles que tomam as decisões, que aí sim são os representantes que estão no governo, né? Fazer com que esses que tomam as decisões, eles sigam por esse caminho, né? Que você, como um grupo, está pressionando. Na terceira semana, né, temos a unidade 3, vamos falar sobre o ciclo de políticas públicas, né? O ciclo de políticas públicas, pessoal, é uma maneira que os estudiosos encontraram de transformar algo que parece, né, tão abstrato, né? Por exemplo, como que surge uma política pública, quais são as etapas, quais são os processos, né? Tem início, meio e fim, como que isso acontece? Então, uma forma de dar algum tipo de racionalidade, né, de mostrar um caminho, de conseguir estudar mesmo algumas etapas, os estudiosos, então, criaram algumas diferentes etapas para representar um caminho da política pública, né? Então, dentre essas etapas, né, que existem diferentes formas de representar esse ciclo de políticas públicas. Então, qual que seria a primeira etapa? Pelo modelo que eu disponibilizei para que possamos estudar, né, que é um modelo de Frey, a partir desse modelo, ele fala que se inicia
com a identificação de um problema, né? Um problema como público. Existem diferentes problemas, diferentes demandas, né, solicitadas pela sociedade. Peço desculpa para vocês, é porque eu estava ligando aqui o computador, estava acabando a bateria. Então, tem diferentes possibilidades, né, diferentes demandas da sociedade. Mas quais dessas demandas que realmente o governo vai considerar como um problema público e, a partir dessa consideração como problema público, quais desses que ele vai realmente colocar na sua agenda de governo, que seria a etapa seguinte, né? E nessa agenda, aí sim, ele vai escolher esses problemas e aqueles que comporem a agenda é o que ele realmente vai atuar. Depois disso, sobre quais caminhos, quais estratégias, quais programas que serão implementados, né? Que aí é saber quais as estratégias que realmente serão utilizadas para enfrentar aquele problema. A partir dessa definição das estratégias, vamos para a implementação e, por fim, né, entre aspas, para a avaliação. Por que eu coloquei entre aspas? Né? Porque é um processo cíclico, não é? Então, não necessariamente tem um fim. O fim pode representar o início de um novo processo, né? E esse novo processo, a partir do momento que eu avalio aquela política pública, eu posso identificar que o problema não foi resolvido, né? Ou então que aquilo que eu pensei não foi executado da mesma forma e isso acarretou, né? Ou até mesmo no agravamento do problema, né? Ou na não solução do problema, ou resolveu somente parte do problema, e o resultado dessa avaliação vai gerar insights para surgimento de uma nova política pública ou remodelar essa mesma política pública, né? Então, por isso que é um processo cíclico, né? Então, existem essas etapas, né? Essas formas de analisar as políticas públicas. Óbvio que, na prática, não necessariamente tudo acontece dessa forma, né? Com essas etapas, né? Uma seguida da outra, primeiro essa, depois aquela, e por aí vai, né? Às vezes, né, por alguma janela de oportunidade, né, eu posso simplesmente pegar um programa que já existiu ali anteriormente e remodelar esse programa, né, para aproveitar aquele momento. Uma etapa pode transpor outra etapa, eu posso saltar uma etapa, já identificar um problema que está ali sendo muito evidente e já estabelecer, a partir desse problema, né, algum programa, alguma implementação, pulando essa parte da agenda em si, e já indo direto para a implementação logo em seguida. Então, não há, na prática, que seguir essas etapas. Só que, teoricamente, é importante que a gente estude essas etapas, porque facilita na hora da compreensão de como que seria todo um processo de formação e implementação das políticas públicas. E por fim, na unidade 4, né, vamos trabalhar alguns temas mais contemporâneos, né, falar sobre as políticas públicas e as suas tendências. E aí, falando um pouco sobre a globalização, o que representou a globalização, essa aproximação dos países, de troca de informações, trocas de fluxos financeiros cada vez mais rápidos, né, entre os países, e o que isso representou para as políticas públicas, né, que foram formadas a partir disso, né. E vamos falar um pouco também sobre políticas públicas na era da informação, né, trazendo também a perspectiva não só da internet em si, mas especialmente das redes sociais, né, essas redes sociais que aproximam as pessoas, né, as redes sociais que tornam a comunicação muito mais fluida, muito mais rápida, mas que também podem trazer alguns problemas, né, na formulação dessas políticas públicas, na identificação daquilo que é ou que não é um problema real, né, um problema grave, né, então vamos trazer um pouco dessa reflexão de alguns desses problemas, né, que a gente enfrenta nos dias atuais, né. Então, são esses os tópicos, né, que foram propostos para a nossa disciplina de políticas públicas. Eu espero que ao final desses 4 tópicos vocês saiam com uma boa noção sobre o que é políticas públicas, mas especialmente saiam com uma visão crítica em relação às políticas públicas, né? Da importância delas, da importância especialmente da necessidade da sociedade acompanhar
a essas políticas públicas em todas as suas fases, né? Tanto na criação dessas políticas, quanto na implementação, na avaliação dessas políticas, porque é isso que realmente tem, é a forma do Estado ele realmente agir na nossa vida, né? Pode vir para o bem ou não, né? Então a gente tem que estar sempre atento às políticas públicas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade aí para colocar, tá? E aí, eu vou seguindo aqui, agora em relação às atividades, tá? Mas se alguém tiver dúvida, pode mandar que eu volto aqui sem o menor problema. Em relação aos fóruns, né? Esse fórum 1, que já está lá disponível para vocês, né? Eu tento dar um máximo de informações possível, de contextualização das questões dos fóruns, né? Acredito que isso seja bom, de fazer essa contextualização. Então, todos os fóruns, vocês vão ver que tem uma introdução muito grande, né? Mas a maior parte é de contextualização, para que vocês tenham uma noção maior sobre qual que é o caminho que o professor pensou, né, na hora de construir. Então, o primeiro fórum, né, eu vou ler aqui para vocês, o chamado estado de bem-estar social, que está lá assim, explicado no conteúdo da disciplina, da aula, tem como preceito que a proteção social de todos os cidadãos é dever do Estado. Essa concepção do papel estatal passou por um período de crise ao final do século XX e ainda hoje possui resistência em determinados segmentos da sociedade. Pesquise mais sobre a temática e, com base em sua percepção sobre o assunto, argumente sobre os prós e ou contras sobre o estado de bem-estar social. Então, aqui a ideia, né, que vocês se aprofundem um pouco mais sobre o conceito de estado de bem-estar social, e para isso eu coloco alguns outros materiais, tá? Além da aula, vocês têm lá um caderno didático, tem outras recomendações de leitura também no conteúdo de apoio que vocês podem acessar, né, para que vocês possam conhecer um pouco melhor sobre o que é esse estado de bem-estar social. E aí, a partir daquilo que vocês lerem, eu quero que vocês, né, já iniciem esse processo de terem uma visão crítica e aí apresentarem, né, os seus argumentos, sejam eles favoráveis, sejam eles contrários, tá? Não necessariamente vocês precisam apresentar os dois. Às vezes, vocês podem ter uma percepção contrária ao estado de bem-estar social, essa presença maior do Estado na vida da sociedade, né? E aí dando, né, essa maior proteção, fazendo com que as pessoas elas tenham com que o Estado participe desse processo de prosperidade, né, das pessoas, né, pelo menos o intuito seria esse, né? E aí vocês podem apresentar ou somente argumentos contrários, ou somente argumentos favoráveis, ou ambos, né? Argumentos contrários e favoráveis sobre o estado de bem-estar social. Então, para isso, eu peço que vocês façam uma leitura, se aprofundem aí um pouco mais no material e aproveitem esse espaço, né, para ouvir as diferentes visões, né? Sempre há mais de uma perspectiva sobre o mesmo assunto e é importante que a gente saiba disso. Então, é essa a ideia. No segundo fórum, que vai abrir aí na semana que vem, e aí está a descrição e a pergunta, né? Diferentes atores, com perspectivas e demandas diversas, podem compor uma agenda de discussões para influenciar políticas públicas a serem formuladas e executadas em uma determinada região. Ao analisar o histórico, os debates e embates referentes a ações governamentais a serem consideradas prioritárias no país, é possível identificar a prevalência de algum ator ou conjunto de atores? Quais elementos/fatores evidenciam esse ponto de vista? Então, aqui eu quero que vocês debatam sobre o quê? Falei com vocês que existem tanto atores governamentais quanto atores da sociedade civil, né?
atores individuais ou grupos de atores organizados, né? E esses grupos tentam fazer com que as suas visões de mundo, que as suas preferências, elas sejam levadas em consideração, tenham prioridade no momento de criar as políticas públicas, né? E aí eu quero que vocês, a partir do que vocês têm de conhecimento, né? Ou a partir do que vocês leem, a partir do que vocês estão vivenciando, né? Especialmente para quem é algum agente público, né? Quero que vocês reflitam sobre isso e apontem, né? Quais que seriam esses atores, né? Que tipo de visão que está tendo prevalência, né, nos últimos anos, né, em relação às políticas públicas do Brasil, né? E aí eu quero que vocês não só apontem quais atores, mas como vocês estão, como vocês evidenciam que isso existe, né? Então, vocês vão falar, determinado grupo tem tido os seus pleitos atendidos pelos agentes governamentais nos últimos anos. Então, mostre, né? Quais seriam os elementos que comprovem isso, né? Quais seriam os elementos que você vê que possam mostrar que realmente esses atores estão sendo beneficiados ou estão tendo um maior grau de influência sobre a formação das políticas públicas. Então, mostrem alguns desses elementos, né? Assim, a gente pode ter uma discussão mais qualificada, porque só apontar um ator ou outro é fácil, né? Todo mundo tem alguma percepção, alguma visão, alguma opinião, né? Mas é uma opinião pautada em alguma coisa, pautada em alguns elementos, né? E aí tem que ser mais precisos nesses elementos, né? Pautados realmente em fatores que são reais. O Fórum 3, né, na terceira semana, sob uma análise a partir do ciclo de políticas públicas, na fase de agenda, são definidas as ações e temáticas que serão priorizadas neste momento e aquelas que serão adiadas ou excluídas. Então, nessa agenda, já comentei com vocês, né, no ciclo de políticas públicas, essa agenda, primeiro a gente identifica os problemas que são relevantes, né, para a sociedade. A partir disso, a gente escolhe quais desses problemas que entrarão ali no processo de discussão, de debate. E, por fim, fecha-se a agenda somente com aqueles problemas que realmente terão uma atuação do governo naquele momento, né? Então, passando nesse processo, desse funil, desse monte de problemas para aqueles que realmente serão alvo de atuação a partir de políticas públicas. Para tomar essas decisões que influenciaram não somente os rumos do governo, mas também dos seus governados, é necessário realizar um conjunto de análises e avaliações de modo que se possa priorizar as áreas mais carentes e passíveis de uma atuação imediata. Neste processo de análise e avaliação, quais elementos, fatores, processos você considera fundamentais para a formação de uma agenda de governo? Então, nesse caso, olha, quando eu falo aqui de áreas mais carentes, né, são problemas mais evidentes, né, problemas que realmente necessitam de uma atuação mais rápida, mais urgentes, tá? Esse que é o sentido de carentes aqui. Então, eu quero que vocês façam. Nesse processo de discussão, existem várias demandas, existem vários problemas, mas eu vou escolher ali quais desses problemas relevantes que serão alvo da atuação do meu governo, né? Que eu vou criar políticas públicas para tentar resolver esses problemas. Então, na opinião de vocês, como que deveria acontecer esse processo de análise? Né? Como que deveria acontecer esse funil, né? Esse funil que é esse processo de discussão, de debate, de definição desses temas que serão alvo de atuação do governo. Como que deveria ser, ou pelo menos quais elementos, quais fatores que vocês consideram que são essenciais, que sempre devem acontecer, ou pelo menos na maioria das vezes deve acontecer, né? Então agora é a opinião de vocês aqui, né, sobre como deveria ser esse processo, o processo ideal de formação de agenda, como seria o processo ideal na concepção de cada um de vocês. Então, aqui a ideia é que vocês passem agora a pensar além,
né? Vocês sejam propositivos, né? Usem aí a criatividade com base, né, naquilo que vocês estão aprendendo sobre as políticas públicas para fazer uma proposição do que vocês consideram como ideal no processo de construção de agenda. E no último fórum, fórum 4, falando sobre as redes sociais, né? As redes sociais e os aplicativos de mensagem ampliaram as possibilidades de produção e disseminação de conteúdo, democratizando o acesso e a geração de informações. Todavia, a produção de notícias falsas, bem como a disseminação de discursos deliberadamente desvinculados dos fatos, a chamada pós-verdade, tem gerado uma série de desafios para a formulação de políticas públicas. É preciso buscar alternativas que impeçam que as discussões sobre políticas públicas sejam corrompidas por estes fatores, mas sem reprimir o diálogo com a sociedade. Quais poderiam ser as alternativas? Então, olha, nós estamos enfrentando um problema sério, né, em que alguns atores, né, isso eu não tipifico, né, lado algum, né, em ambos os lados, caso eles existam, né, mas em ambos os lados tem atores que de forma deliberada, de forma pensada, criam teorias, né? Criam discursos ali, e esses discursos sem qualquer preocupação se são verdadeiros ou não, pior, né? Criam esses discursos sabendo que são falsos, né? Simplesmente para que a opinião deles, né? Qualquer lado que seja, ela seja prevalente. Então, isso acaba desvirtuando sobre quais são realmente os problemas, se está desvinculado dos fatos, se está desvinculado da realidade, e a gente cria uma política para isso, nós vamos enfrentar o quê? Nós vamos resolver o quê? Né? Se é um problema fora da realidade. Né? Então, corre-se o risco de criar políticas que já nascem, né, já no seu fundamento, né, na sua gênese, sem qualquer efeito prático na vida da sociedade. Né? Então, para evitar que isso aconteça, para evitar esse tipo de problema, quais seriam as alternativas? Né? O que vocês apontam como possibilidades, né, que possam trazer um caminho menos nebuloso, né, nesse processo das redes sociais, obviamente, sem reprimir o diálogo com a sociedade, que é essencial escutar a sociedade, né, e atender aos anseios da sociedade. Ok? Então são esses 4 fóruns, né? Eu espero que eles proponham, né, uma ideia que vocês consigam ser criativos, que vocês consigam pensar fora da caixinha, né? Sejam propositivos aí nas suas sugestões e críticos, especialmente críticos, né? Com as opiniões, críticos com as temáticas que são debatidas, né? E que cada um saiba ouvir o outro lado. Se tiverem dúvidas sobre os fóruns, podem ficar à vontade. Então, passando essa parte dos fóruns, vamos agora para as atividades, né? Atividade prática e atividade de aprendizagem, né? E eu vou retirar aqui a apresentação, que eu tenho os arquivos aqui. Prefiro mostrar nos arquivos, né? Que é o material que vocês terão aí à disposição. Vamos começar com a atividade prática. Então, eu vou ampliar aqui. Então, olha, atividade prática, né, 20 pontos. Aqui tem a data da atividade prática, vocês já têm essa data lá disponibilizada. Temos a data dos seminários também, que qualquer dúvida, vocês podem tirar essas dúvidas com os tutores, né, em relação a essas datas. Então tá, o objetivo dessa atividade prática, possibilitar os discentes identificarem uma política pública, né, então vocês, a partir dos conceitos que vocês têm sobre políticas públicas, saber identificar isso,
na prática e conhecer as características de cada uma das fases do ciclo de políticas públicas, que são aquelas etapas que eu comentei com vocês, da identificação do problema, formação da agenda, criação das estratégias e por aí vai. Descrição. Em equipes, o número de pessoas a ser formada pela equipe, eu vou deixar a cargo dos tutores, né? Então, a depender do número de alunos que estiverem na sala, os tutores vão ter a liberdade de formar essas equipes. Os discentes deverão, então, pesquisar e identificar uma política pública, e aí, qualquer nível federal, estadual ou municipal que esteja em vigência ou que já tenha sido extinta. Cada equipe deverá realizar essa busca em áreas distintas, né? Então, uma equipe vai ficar responsável por uma área, como a saúde, outra equipe pela educação, outra equipe pela cultura. Novamente, essa divisão será feita com os tutores, né? E aí vocês vão fazer separação. Quem vai ficar, qual grupo, qual equipe vai ficar com áreas. A ideia é que cada um tenha uma área diferente para evitar repetição, né? E também para que no final, especialmente no seminário, a gente tenha uma riqueza maior de áreas ali a serem debatidas. Após identificar a política, as equipes deverão realizar pesquisas de cunho histórico, legal e prático para descrever e analisar os seguintes itens, né? Quando eu falo de cunho histórico, é você verificar, às vezes é uma política que já foi extinta, né? Vocês então vão estudar lá, ver o início, como que foi o início, né? Como foram as discussões, como foi o processo de implementação, né? Isso que é uma pesquisa de cunho histórico. Ou se for uma política que já exista, né, que já esteja sendo implementada, teve todo um processo anterior de discussões, né? E também vão precisar estudar. O legal em relação às leis, né, verificar leis, normas, né, decretos que estão relacionados a essa política pública, e prático de vocês verem realmente o que já foi feito, o que já foi entregue, das etapas de implementação, do que já foi executado, né? E aí quero que vocês, então, descrevam e analisem as seguintes etapas, que no caso são as etapas, né, do ciclo de políticas públicas de acordo com Frei 2000. Então, olha, percepção e definição de problemas. Quais problemas foram identificados como relevantes? Quais eventos históricos levaram à percepção deste problema como relevante? Então, teve alguma tragédia? Foi um conjunto de tragédias? Alguns indicadores, né? O que levou a sociedade a identificar isso como relevante? A agenda. Como essa temática passou a compor a agenda governamental? Quais atores participaram das discussões? Olha, tem algumas coisas, pessoal, que vocês, né, admito que vocês não vão encontrar de forma evidente, tá? De maneira evidente. Não encontrando isso de maneira evidente, vocês vão encontrar alguns indícios, né? Olha, identifiquei aqui, né, que determinado grupo fez uma proposição, né? Alguns indícios, algo que mostre que algum grupo, né, teve maior influência, né? Algo que mostre que esse problema passou a fazer parte dessa agenda neste momento, né? Quando começou a ter uma determinada discussão ali ou na sociedade ou no Congresso, né? Então vocês vão pesquisar. Isso tem que ser uma pesquisa histórica. Então não tem algo pontual. Vocês podem dar apenas indícios, não tem problema, até porque nem todas essas etapas elas são visíveis, né, de forma clara e objetiva. Depois, a parte da elaboração dos programas e da decisão, né, sobre as estratégias, os caminhos que vão ser seguidos. Então, quais programas, projetos necessários para a execução da política? Aí vocês já encontram de uma maneira mais prática, né? Porque sempre tem algum plano, sempre tem algum documento informativo, ou mesmo alguma legislação, alguma norma que já mostra, né, esses formatos de execução. A implementação, quais as etapas de execução da política e quais atores participaram da implementação, também é mais tranquilo. E a avaliação, quais mecanismos são ou foram utilizados para avaliar os resultados da política e quais autores participaram desse processo. Também vocês encontram isso em aspectos mais normativos, legais, né, alguns documentos que já trazem isso.
Então, olha, eu peço que vocês se atentem à busca dessas políticas públicas, né? E aí, especialmente nessas duas primeiras etapas, né, que elas são mais difíceis de vocês encontrarem elementos mais concretos, tá? Mas é possível apresentar indícios sobre essas duas etapas. Essas questões são apenas direcionadoras, não impedimento que vocês possam explorar outros elementos, tá? Então, isso aqui é só para dar um direcionamento, né? Para não colocar aqui só a etapa e vocês não saberem um caminho, mas podem explorar outras coisas que vocês considerem interessantes. E aqui são as normas, são alguns tópicos, né, para que vocês entreguem um formulário, um formulário, não, um relatório, que ele tenha ali as etapas muito bem definidas, né, organizado, né, e que tenha um padrão, né, sobre o que vai ser apresentado. Então, tem cada um aqui, a capa, o sumário, a introdução, a apresentação das etapas, considerações finais, referências e anexos, ou apêndices, quando for o caso, tá? Seminário, o grupo terá até 20 minutos para fazer a exposição, né, e 10 minutos para apresentação de dúvidas e comentários pela turma, caso haja, tá? Esse tempo também pode ser negociado com os tutores, a depender do número de equipes formadas. O relatório, o que vai ser analisado? Capacidade de escrita formal e correta, habilidade de descrição das etapas do ciclo de políticas públicas, capacidade de realizar pesquisa e atendimento a todas as etapas que foram solicitadas, que são todos aqueles tópicos lá do ciclo de políticas públicas. E o seminário, o que vai ser avaliado? A linguagem oral, capacidade de síntese, apresentação de todos os tópicos, capacidade de explicação e atendimento ao tempo máximo, capacidade de organização da equipe. Aqui são alguns materiais, né, alguns periódicos, né, alguns links que vocês podem acessar para encontrar alguns artigos, né, alguns artigos científicos. E aqui uma observação, né, a depender do nível, vocês vão ter que entrar no site do governo federal, ou do estado, ou do município. Então, se tiverem alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade para colocar. E, por fim, né, a nossa última atividade, que é a atividade de aprendizagem, que aí, no caso, é uma atividade mais de cunho teórico, né, de pesquisa, que vocês vão ter que se dedicar. Aqui tem a data também, limite da postagem dessa atividade. E aí, o objetivo: estimular a capacidade crítica em relação aos problemas reais da gestão pública, no que tange as políticas públicas. E aí, a descrição da atividade. Duas partes. A primeira parte, vocês deverão identificar pelo menos 2 artigos científicos que tenham realizado a avaliação dos resultados de uma política pública. Agora, é uma etapa do ciclo de políticas públicas, né? Que é teoricamente a última, né? A avaliação dessas políticas. Então, vocês vão pesquisar pelo menos 2 artigos que avaliaram uma determinada política executada pelo governo. Não necessariamente esse governo, governos anteriores, tá? Não tem problema. Em posse desses artigos, vocês deverão identificar e analisar os instrumentos utilizados para realizar esse processo de avaliação e os resultados. Então, vocês vão sintetizar quais foram os resultados encontrados, né, nesses artigos sobre esse mesmo programa, tá? Então, olha, esses 2 artigos é sobre uma mesma política pública, né? Então, por exemplo, tem lá o programa Minha Casa Minha Vida, né? Um exemplo aí. Então, vocês vão pegar 2 artigos, pelo menos 2 artigos, que tenham avaliado o programa Minha Casa Minha Vida, tá? Que aí está dentro de uma política habitacional, por exemplo. Então, vocês vão pegar isso. Vocês podem pegar programas, tá? Dentro de uma política, não necessariamente ter avaliado a política inteira. Pode pegar uma ação, um programa, né, um projeto dentro de uma política. Não tem problema, tá? Pode ser assim também. Mas tem que ser ambos artigos sobre o mesmo programa. Em posse, então, desses artigos, vocês deverão identificar, descrever e analisar os instrumentos, né, os principais resultados. E, por fim, na parte 3, evidenciar os pontos que necessitam de melhoria
na política que foram destacados nesse e procurar alternativa de solução. Tem alguém com o áudio ligado? Pode. Quer falar alguma coisa? Michel? Desativei o som do Michel, tá? Vamos voltar aqui. Se você quiser falar, Michel, pode mandar aí nos comentários. Então, olha, tem uma pergunta aqui da Elisa. Se esses artigos estão disponibilizados no AVA. Deixa eu ver. Estão disponibilizados no AVA. Não, Elisa. Esses artigos, vocês que vão pesquisar. Né? Então, não há uma indicação de quais políticas, quais programas. Né? Vocês que vão procurar esses programas. Tá? Então, qual programa? Aquele que vocês acharem mais próximo aí, mais viável, mais interessante, né, de ser estudado. Por nada. Então, por fim, né, vocês vão evidenciar os pontos que ainda necessitam de melhoria na política, que foram destacados no artigo. Fizeram uma avaliação, e nessa avaliação vão mostrar o que foi positivo, o que foi negativo. Então, nesse caso, eu quero que vocês evidenciem o que foi negativo, né? Aquilo que ainda necessita de uma melhoria. Às vezes, não necessariamente negativo, né? Mas que pode ser aperfeiçoado. Então, vocês vão evidenciar isso aí e descrever isso. E a partir desses pontos que vocês evidenciaram que precisam de melhoria, vocês vão propor alternativas de solução. Provavelmente, nos artigos, esteja dando algum indicativo do que poderia ser melhorado. Mas eu quero que vocês criem, vocês mesmos, essas alternativas, né? Como eu falei, existem diferentes caminhos para alcançar um mesmo fim. Então, eu quero que vocês pensem pelos próprios caminhos, tá? Então, qual seria a alternativa que vocês dariam? Né? Então, não quero que repita, no caso da proposição das alternativas, no caso da identificação do problema, sim, né? Da identificação da melhoria, sim. Vocês podem repetir o que está no artigo, né? Mas vocês vão fazer uma descrição. Mas na proposição das alternativas de solução, aí é a parte de criação. Aí é a parte que vocês vão apontar. Né, quais que seriam as alternativas de solução, segundo o que vocês acreditam que seriam melhor. E critérios de avaliação, né, variedade dos artigos pesquisados, qualidade da descrição das técnicas de avaliação dos pontos de melhoria, qualidade da descrição das alternativas de solução, apresentação das fontes, seguindo as normas da ABNT. Então, pessoal, seriam essas as nossas atividades, né? Eu espero, como eu já comentei no início, eu espero que tanto as atividades quanto o conteúdo, eles possam dar uma noção a vocês sobre as políticas públicas, que vocês realmente saiam ao final dessa disciplina sabendo mais sobre política pública e principalmente se interessando, né, pelo tema, né, que é extremamente relevante para as nossas vidas, tá? Fico aqui à disposição para que vocês apontem ainda se tem algum questionamento, alguma dúvida, né? Se não tiverem, eu agradeço aí a presença de vocês e informo que essa gravação desse nosso webinário vai estar disponível em breve lá no YouTube e eu vou colocar aqui o link, né, lá na plataforma para vocês acessarem posteriormente, tá bom? Então, obrigado novamente.